pessoal, tudo bem? Professor Luiz Fernando aqui na área, seu professor de História. Bem-vindo ao canal História para Vencer para mais uma aula de História voltada para o concurso da SpaceX, História Geral. Aula de hoje, Segunda Guerra Mundial, deste vídeo. Então vamos que vamos aqui para a nossa primeira tela. Observe aí Segunda Guerra Mundial, 1939, 1945, e nós temos aí a introdução. Só fazendo um panorama aqui, um breve panorama, que a Europa do pós-Primeira Guerra Mundial, ela estava completamente destruída, as democracias liberais ameaçadas por forças por forças políticas autoritárias, por forças políticas totalitárias, de direita ou de esquerda. De esquerda a gente pode lembrar, por exemplo, a União Soviética, um país socialista, governado ali a partir de 1926 pelo Stalin, onde ele adotou o que ele próprio chamou de socialismo real, mas na prática seria uma ditadura, ok? Uma forte ditadura. No entanto, essa União Soviética, com os planos quinquenais do Stalin, ela tem ali um desenvolvimento industrial, principalmente da indústria pesada, ok? Agora, voltando aqui para a parte mais ocidental da Europa, você tem ali a Europa arrasada, principalmente a Alemanha. A Alemanha que foi bastante prejudicada, digamos assim, né? Prejudicada, de certa forma, foi pelo Tratado de Versalhes. E esse Tratado de Versalhes inspirou o nacionalismo exacerbado ali na Alemanha, onde grupos extremistas autoritários de direita vão fazer de tudo para tomar o poder. Na década de 1920, na Alemanha, esse grupo de extrema-direita, como o nazismo, não conseguiu, através de um golpe, tomar o poder da República de Weimar. Porém, de forma democrática, na década de 1930, no iníciozinho da década de 1930, o Partido Nazista Alemão conseguiu a maioria das cadeiras e o presidente da Alemanha foi forçado, né, claro, estava de acordo com a Constituição daquela época, a nomear Adolf Hitler, o líder do Partido Nazista, para a chancelaria alemã. Depois disso, 1932, 1933, o Adolf Hitler se torna o ditador da Alemanha e passa a governar aquilo que os alemães chamaram de Terceiro Reich, ok? Na Itália, o Benito Mussolini, mais cedo, através de um golpe, chamada de Marcha sobre Roma, conseguiu forçar o rei da Itália a convocá-lo para liderar o governo italiano. Então, os nacionalistas italianos estavam ressentidos com as políticas, com as forças vencedoras da Primeira Guerra Mundial, porque não teve as promessas cumpridas no pós-Primeira Guerra Mundial. Ou seja, territórios para a Itália, regalias para a Itália, isso não foi ali cumprido. Então, o forte nacionalismo também, inspirado numa ideia antiliberal, antidemocrática de Mussolini, através de seu partido fascista, conseguiu ali tomar o governo da Alemanha. Então, duas forças políticas, a fascista italiana e a nazista alemã, propõem uma política belicista, uma política expansionista, uma política feroz. No caso da Alemanha, até o desrespeito ao Tratado de Versalhes vai ser realizado com o expansionismo alemão. Então, Hitler, para resumir essa parte, ele desrespeita o Tratado de Versalhes. Mas qual foi a organização internacional que evitaria, né, ela evitaria um processo de belicista, que evitaria uma nova guerra no mundo? Essa organização mundial era a Liga das Nações, porém, a Liga das Nações era frágil, certo? Frágil politicamente. Não conseguia, por exemplo, ter força política para evitar o expansionismo alemão e nem o italiano na África, por exemplo, certo? Então, a Liga das Nações, lideradas principalmente por líderes políticos da França e da Inglaterra, eles optaram por uma política do apaziguamento. E essa política do apaziguamento ela não surtiu o efeito desejado, porque se tivesse dado certo, não haveria a Segunda Guerra Mundial. Tá certo? Então, você tem aí esse panorama.
Enquanto isso, do outro lado do Atlântico, ou seja, os Estados Unidos da América, ele prosperou por cerca de 20 anos, do pós-Primeira Guerra Mundial, com o seu American Way of Life, né, o estilo de vida americano. Porém, esse liberalismo, esses anos felizes dos Estados Unidos na década de 1920, só ressaltando aqui o liberalismo clássico, econômico, de não intervenção do Estado da economia, né, fracassou em 1929 devido à superprodução industrial. Isso provocou a quebra da Bolsa de Valores de Nova York, provocando ali uma série de falências nos Estados Unidos e o desemprego que aumentou bastante. E o detalhe, essa crise de 29 se espalhou pelo mundo, inclusive afetando o Brasil, que politicamente ocorre em 1930 a Revolução de 1930, ou golpe de 1930, onde a Aliança Liberal ela derruba o presidente Washington Luiz e entrega o governo provisório a Getúlio Vargas. Então, Getúlio Vargas governa o Brasil de 1930 a 1945. Beleza? Então, você tem aí esse panorama, né? A gente já falou aqui, Europa, Estados Unidos e Brasil. Voltando para a Europa, precisamente a Alemanha, o Adolf Hitler ele vai adotar em sua política o racismo, o antissemitismo, vai perseguir judeus, ciganos, homossexuais, certo? E colocar em campos de concentração, beleza? Então você tem aí esse panorama, uma política antissemita, uma política racista da Alemanha nazista, certo? E o mundo, ele despertou muito tarde para essa proposta de política do Adolf Hitler. Ou seja, quando o mundo acorda para tentar impedir o avanço das ideias hitleristas, nazistas e de Hitler, já foi tarde demais, né? Ocorre a invasão da Polônia, consequentemente o início da Segunda Guerra Mundial. Então, observe aqui na tela o que eu trouxe para vocês, a introdução, como a gente sempre faz, a gente faz uma leitura do nosso esquema para você reforçar aí esses conteúdos. Então, aqui eu não vou aumentar a tela, porque eu acho que dá para enxergar. Veja só, a década de 1930 foi marcada pela Grande Depressão econômica e o enfraquecimento do pensamento liberal, do liberalismo econômico clássico, principalmente adotado pelos Estados Unidos. Então, a Grande Depressão que ele fala aí é a quebra da Bolsa de Valores de Nova York. A quebra da Bolsa de Valores provoca essa depressão do sistema econômico lá da época. Esse contexto abriu espaço para o crescimento do nazifascismo e o fortalecimento do socialismo soviético, ou seja, essa Grande Depressão não afetou a União Soviética. Então, partidos políticos socialistas, comunistas da Europa e de outras regiões, de outros países, vão acreditar que o socialismo real, o socialismo soviético, seria o ideal para evitar catástrofes econômicas como foi a de 29. E, claro, isso assustou a burguesia desses países, principalmente na Alemanha, onde a burguesia, com o tempo, por causa da Grande Depressão, acaba apoiando a ascensão do Partido Nazista naquele país. E observe o esquema ideológico. Nós temos o liberalismo, Estados Unidos, a Inglaterra e a França, né, os países clássicos liberais, e o nazismo, Alemanha, Itália e Japão. O socialismo, até então, como único Estado socialista, até a Segunda Guerra Mundial, era a União Soviética do Stalin, que adota o socialismo real. As causas da Segunda Guerra Mundial, agora sim vamos ampliar a tela. Causas da Segunda Guerra Mundial estão relacionadas à Primeira Guerra, como a exagerada punição da Alemanha no Tratado de Versalhes, crise de 29 e a formação do nazifascismo. Nazi, Alemanha, fascismo italiano. Conforme os governos nazifascistas defendiam o fortalecimento nacional por meio do militarismo e da expansão territorial. Justamente essas invasões expansionistas tornaram-se a principal causa do novo conflito mundial. Eu vou precisar que vocês lembrem das nossas aulas anteriores sobre o período entre guerras
e o final da Primeira Guerra Mundial, onde o Tratado de Versalhes impôs a desmilitarização da Alemanha, a retirada de territórios da Alemanha em suas colônias. E, na Europa, então, uma região de fronteira entre França e Alemanha ficou desmilitarizada, a região da Renânia. Então, o expansionismo da Alemanha nazista consiste em retomar os territórios perdidos pela Alemanha pelo Tratado de Versalhes. Compreenderam? Então, você vai ter que ter aí, né, esse conhecimento das aulas anteriores, tá? Se você perdeu essa aula, porventura, clica também no link na descrição para chegar nas aulas anteriores. Mas olha aqui, o professor Luiz quebrou teu galho. Nós temos aqui os regimes políticos em 1939. Essa região da Renânia, que foi desmilitarizada, mas desobedecida pelo Adolf Hitler, fica mais ou menos nessa região, da fronteira da Alemanha com a Alemanha. Então, regimes políticos em 39, nós temos as democracias parlamentaristas. Observe aí o mapa, eu estou riscando aqui, ó, grifando a legenda. A ditadura comunista, ok? A própria União Soviética, regimes autoritários, conservadores, o fascismo, nacional, socialismo, corporativismo, etc. Essas aqui são as características do fascismo. Você pode lembrar aí, né? Acessando o link para assistir às aulas anteriores. Colônias europeias na África. Olha só o arco aqui, né? O arco de colônias europeias na África. E outros estados, ok? Outros estados. Então, vamos lá. O expansionismo militar nazi-fascista. As três grandes nações fascistas eram Alemanha, Itália e o Japão, que vão formar o bloco do eixo. O eixo Roberto. Eixo Roberto. Roma, Berlim e Tóquio, beleza? Roma, Berlim, Tóquio, a Itália, Alemanha e o Japão, que formaram o eixo Berlim-Roma-Tóquio, inicialmente organizado como Pacto Anticominterme, ou seja, o Pacto Anticomunista, opondo-se à União Soviética. As ações expansionistas de cada nação totalitária. Japão. No início da década de 1930, o Japão invadiu a Manchúria, iniciando a onda expansionista e um conflito com a China. Itália, em 1935, a Itália invadiu a Abissínia, a Etiópia e depois a Albânia. A Alemanha, expansionismo alemão, era mais poderosa, começou remilitarizando a Renânia, como eu falei para vocês, a área de fronteira entre França e Alemanha, em 1936, região sob influência francesa por determinação do Tratado de Versalhes. Atuou também na Guerra Civil Espanhola, apoiando Francisco Franco. Então, um regime, uma república socialista espanhola é derrubada do governo pelos fascistas liderados pelo general Francisco Franco, que teve apoio da Alemanha e da Itália. E a Alemanha, inclusive, ela testa o seu maquinário de guerra em Guernica, uma cidade espanhola. A ideia do espaço vital foi posta em prática em 1938, ou seja, o discurso de Hitler para justificar o seu expansionismo perante a sociedade alemã, a busca pelo espaço vital, principalmente os territórios perdidos pelo Tratado de Versalhes, por meio do Anschluss, processo de anexação da Áustria. Então, os nazistas austríacos optaram pela anexação da Áustria à Alemanha e a invasão dos Sudetos da antiga Tchecoslováquia. Hitler alegava que essa região dos Sudetos seria assim, uma área de fronteira da Tchecoslováquia, os Sudetos, a área de fronteira da Áustria, ali com a Tchecoslováquia. Então, Hitler alegava que esses Sudetos era predominantemente povoado por alemães. Então, era necessário anexar esses Sudetos ao regime alemão. Porém, a Liga das Nações, né, fez o acordo com Hitler, cedendo para ele esses Sudetos em troca que ele não faria guerras, enfim. Mas essa política de apaziguamento foi um fracasso. E a conferência que decidiu pela entrega dos Sudetos ao Hitler foi a Conferência de Munique, ok? Guerra Civil Espanhola, de 1936 a 1939,
foi o movimento que levou o general Francisco Franco ao poder, instalando uma ditadura fascista na Espanha. Sua importância na história mundial é porque foi considerada o ensaio nazista para a Segunda Guerra Mundial. Os testes, principalmente da sua força aérea, que bombardeou Guernica. Nas primeiras décadas do século XX, espanhol, havia uma divisão ideológica no país. A herança monarquista unia conservadores de direita, ligados aos latifundiários e à igreja. A guerra fortalecia os militares defensores da ditadura, a burguesia defendia reformas liberais democráticas, na esquerda, principalmente socialistas, se inspiravam na Revolução Russa. A ascensão de Mussolini na Itália e Hitler na Alemanha favorecia os fascistas de extrema-direita. As tensões políticas resultaram na Guerra Civil de 1936 a 1939, sendo derrotado a República Socialista. E aqui nós temos os republicanos espanhóis, socialistas, anarquistas, liberais democratas. Quem apoiou eles na guerra? Apoio moral, tá? Apoio moral à União Soviética. Já os nacionalistas espanhóis, militares, os latifundiários, a Igreja Católica, apoio da Alemanha e da Itália. A União dos Trabalhadores de Esquerda e dos liberais visava impedir a expansão do nacionalismo fascista. Apesar do apoio do socialismo soviético, os liberais da Inglaterra e da França optaram por não enviar tropas. Já os conservadores militares, latifundiários e a Igreja viam o autoritarismo fascista como uma defesa contra a ameaça socialista. As forças militares alemãs e italianas foram fundamentais na vitória dos socialistas. Olha só, as forças militares alemãs e italianas foram fundamentais na vitória dos socialistas. Então, não interpretem que os socialistas venceram, tá? Os socialistas foram derrotados. Ao término da sangrenta guerra, em 1939, com milhares de mortes e feridos, foi estabelecido o franquismo na Espanha, ou seja, um governo fascista. Símbolo da Guerra Civil Espanhola é o famoso quadro de Pablo Picasso, Guernica, retratando o horror e o bombardeio da cidade pelas tropas pela Força Aérea Alemã, a Luftwaffe. Política de apaziguamento, proposta aí pela Liga das Nações, lideradas pela França, né, e pela Inglaterra, Chamberlain, por exemplo, o Clemenceau, mas vamos lá. Houve uma tentativa de frear o expansionismo fascista. A Liga das Nações protestou. O Japão, ofendido, até afastou-se da sociedade, ou seja, da Liga, que ameaçou a Itália de boicote econômico, mas os efeitos foram mínimos. Inglaterra e França temiam um inimigo maior, o socialismo soviético, por isso usaram o que ficou conhecido como política do apaziguamento, evitando o choque direto com a Alemanha. O crescimento nazista parecia ser um bloqueio a possível avanço soviético. O símbolo do apaziguamento foi a Conferência de Munique, 1938, na qual a Inglaterra, a França, a Alemanha e a Itália cederam o direito alemão de invadir a Tchecoslováquia. Mas o Hitler, galera, fez um acordo com a União Soviética de não agressão e isso fez o fracasso total da política de apaziguamento. E o estopim da guerra, em 1939, Hitler deu um passo para a guerra, dominou o restante da Tchecoslováquia e assinou o Pacto Germano-Soviético, que depois invadiu a Polônia. Então você tem aqui o Pacto Germânico, o Germano-Soviético, o Ribbentrop-Molotov, foi o acordo entre a Alemanha e a União Soviética, também conhecido como Nazi-Soviético, que estabeleceu não agressão por 10 anos, tá? A não agressão seria de 10 anos, e a divisão da Polônia. Alemães ficariam com o lado ocidental e soviéticos com o lado oriental. Permitiu aos soviéticos o domínio da Estônia, Letônia e Lituânia. Porém, a Alemanha quebrou esse pacto em 1939. Desculpa, em 1941. O estopim da guerra, de novo, né? Portanto, foi a invasão da Polônia. E a política de apaziguamento, ela também previa o seguinte, que a Alemanha se comprometeria a ficar apenas com os Sudetos, certo? E em caso de ameaça à Polônia, a Inglaterra e a França declarariam guerra à Alemanha em socorro à Polônia.
mas o Hitler invadiu a Tchecoslováquia, invadiu a Polônia, invadiu a Dinamarca, a Noruega, ok? E invadiu a própria França, certo? Ficando ali, né, metade da França pró-nazista e a outra metade, a metade norte da França pró-nazista e a metade do sul da França meio nazista, certo? Meio nazista, vamos dizer assim, ok? Então vamos que vamos aqui para a nossa próxima tela. Olha só, dois bons camaradas. Essa charge está representando qual fato histórico da Segunda Guerra Mundial? Olha aqui o Hitler. Boa piada. Ninguém conhece as nossas intenções, hein? Aí o Stalin responde: é verdade, nem nós. Cada um com um punhal, né, por trás aí, né, com as mãos cruzadas para trás, segurando o tratado Ribbentrop-Molotov. Ou seja, quem vai quebrar o pacto antes? A guerra. Para facilitar os estudos, nós vamos dividir a guerra em três fases. Em três fases, tá? Se ligue aí, porque antes das três fases serem debatidas aqui na nossa aula, nós iremos fazer algumas questões, tá bom? Certo? Entre as três fases, certo? Nós vamos aí fazer exercícios também. Superioridade das forças do eixo 39 a 41, equilíbrio de forças em 1941 e 1943 e a vitória dos aliados, 1943 a 1945. Então, neste momento, né, neste módulo, nessa aula 17, vamos estudar as duas primeiras fases. E aí se liga, galera, você vai ter que saber um pouco da geopolítica da Europa antes da guerra e após a guerra. Então se liga aí. A superioridade das forças do eixo, 1939 a 1941, utilizando uma estratégia conhecida como Blitzkrieg, ou seja, a Guerra Relâmpago, a Alemanha dominou a Dinamarca, a Noruega, a Holanda, a Bélgica e França. Europa Oriental e o norte da África também tiveram domínio nazifascista. A Inglaterra conseguiu impedir a invasão alemã, porém Hitler teve que apelar para inúmeros bombardeios contra os ingleses, que resistiram bravamente. Ou seja, a tentativa de invasão através da Força Aérea Alemã. Mas a real Força Aérea Inglesa, ela combateu bravamente a Força Aérea Alemã e depois ocorrem os bombardeios com mísseis, com bombas alemães, mas a Inglaterra, ela resiste. Os principais combates nesse período, primeira fase da guerra, Batalha da França, 1940, consistiu no ataque alemão à Holanda, à Bélgica, rompendo a linha Maginot, um conjunto de trincheiras que visava proteger as fronteiras da França. Após invadir a França, os alemães conseguiram a rendição e divisão do território em área ocupada, porção norte-oeste, pegando o litoral atlântico, e não ocupada, porção centro-sul. Esta última foi governada pelo Marechal Pétain, que ficou conhecida como o governo colaboracionista de Vichy, controlado por Hitler. A resistência francesa, liderada por Charles de Gaulle, lutou contra o governo de Pétain. Batalha de Dunkerque, 1940, no contexto da Batalha da França, ficou marcada pela retirada de Dunkerque, a evacuação de centenas de soldados aliados que foram cercados pelos alemães e enviados para o território inglês. Batalha da Inglaterra, 1940, consistiu no ataque alemão ao território britânico após derrotar a Holanda, a Bélgica e a França. Ficou marcada pelas batalhas aéreas entre Luftwaffe, Força Aérea Nazista, e a RAF, Real Força Aérea Britânica. Hitler ordenou pesados bombardeios sobre Londres e, apesar da superioridade nazista, o uso do radar e a experiência dos pilotos da RAF impediram a invasão alemã. E aqui você tem a visualização do mapa durante a primeira fase da guerra. Então, ofensiva alemã na Segunda Guerra Mundial. Veja que a ofensiva inicial foi na invasão da Polônia, certo? E depois eles vão para os Balcãs. A Alemanha e a Itália, beleza? Itália que invadiu a Albânia e a Abissínia, lá na Etiópia, a atual Etiópia. Depois disso, o que o Hitler faz? Com a ocupação e da utilização de uma operação que eles chamaram de Blitzkrieg, ou Guerra Relâmpago,
eles saem, atravessam a linha Maginot e dominam o norte da França. Com a utilização de tropas de combate, carros de combate, chegam à Dinamarca. Com a força aérea e paraquedistas, eles chegam na Noruega. Ok? Então, você tem aí o território do eixo, Roberto, o território verde mais escuro, cidades satélites do eixo, ocupado pelo nazismo, território soviético ocupado, aqui, ó, o leste europeu, Império Britânico, potências neutras. Observem que Portugal também era um estado fascista. A Alemanha, a Espanha do General Franco também era fascista, mas Portugal, olha, e a Espanha ficaram neutras. Avanços alemães, as setas vermelhas, as setas verdes, azuis, desculpa, os avanços italianos, e a seta verde, tropas soviéticas, e as tropas roxas, tropas aliadas. Essa área aqui foi invadida também pela Alemanha, mas os aliados, depois de 43, vão expulsar os nazistas do norte da África. Vamos lá, o equilíbrio de forças, 1941-1943, a segunda fase. A segunda fase da guerra ficou marcada pelo equilíbrio de forças a partir da entrada da União Soviética e dos Estados Unidos no conflito. Em meados de 41, os alemães romperam o pacto, porque eles não conseguiram invadir a Inglaterra, então eles rompem o pacto e invadem a União Soviética, numa operação que ficou conhecida como Operação Barbarossa. Operação Barbarossa. Ok? Operação Barbarossa. É uma coisa junto, separada aqui, mas vamos lá. Na frente oriental, em dezembro, os japoneses atacaram a base norte-americana de Pearl Harbor. Expansionismo japonês no Pacífico acabou que o Japão, com a sua política expansionista, bombardeou Pearl Harbor, uma importante e uma das maiores bases aeronavais norte-americanas no Pacífico. Isso provocou que a declaração de guerra feita pelo Congresso americano ao eixo Roberto, Roma, Berlim, Tóquio. Os principais combates nesse período. Tá aqui, a Operação Barbarossa, como eu falei, é junto essa parada aqui. Consistiu a invasão alemã ao território soviético, rompendo o pacto germano-soviético. O longo território e o inverno dificultaram a invasão, que chegou até Moscou, a capital, mas não conseguiu domínio. O ataque levou os soviéticos para a Segunda Guerra Mundial. Então, um conjunto de forças, população civil, forças armadas soviéticas impedem o avanço da Alemanha, a conquista de Moscou, e impedem o avanço da Alemanha em Stalingrado. Então, a principal das batalhas que ocorre no solo soviético é a Batalha de Stalingrado, onde os soviéticos vão expulsar os alemães da União Soviética. O ataque a Pearl Harbor, 41, consistiu no ataque japonês à base norte-americana no Havaí, dando início à Guerra do Pacífico. A base de Pearl Harbor representava um obstáculo às pretensões expansionistas japonesas. Para os norte-americanos, o ataque surpresa com a morte de dezenas de soldados serviu de motivo para a entrada na guerra ao lado dos aliados. E aqui nesse mapa nós temos a Segunda Guerra Mundial. Observem que ela atinge, direta ou indiretamente, todos os continentes do planeta Terra. Então você tem aqui os países neutros durante o conflito, países do eixo, seus satélites e territórios sob sua dependência, países ocupados pelo eixo, rotas dos comboios aliados, aliados contra os países do eixo, e na África Francesa, territórios que continuaram sob o regime de Vichy, até o desembarque estadunidense na África em novembro de 42. Agora, vamos para a nossa primeira bateria de questões. Vamos que vamos! Na Segunda Guerra Mundial, o bloco militar, conhecido como eixo, era composto por quais países? Eixo era composto por quais países? É só achar o eixo Roberto. Roma, Itália. Berlim, capital da Alemanha. Tóquio, capital do Japão. Então, a resposta, letra E. Questão número 2. Assinale a opção
que apresenta o acordo político estabelecido entre Adolf Hitler e a União Soviética, no contexto que antecede a invasão da Polônia no período da Segunda Guerra Mundial. Então, assinale a opção que apresenta o acordo político estabelecido entre Hitler e a União Soviética. É o Pacto ou Tratado Germano-Soviético, também conhecido como Molotov-Ribbentrop ou Ribbentrop-Molotov. Galera, isso aqui não é um erro não, tá? Não é SpaceX essa questão não. É da SpaceX mesmo, tá? É a Escola de Formação do Quadro Complementar de Oficiais do Exército. Isso aqui é para a galera que já tem curso superior e pode fazer esse concurso, certo? É do quadro complementar de oficiais, beleza? Então não foi um erro não, é SpaceX mesmo. Então tu que é jovem, tu não sabe, então presta atenção aqui na minha aula que você vai saber de tudo. Vamos lá, ó. Questão número 3. A respeito da situação da França durante a Segunda Guerra Mundial, é correto afirmar que a chamada República de Vichy englobava parte da França cujo governo resistiu aos interesses alemães. B. Na República de Vichy, o Marechal Philippe Pétain liderou a resistência contra as forças militares nazistas. Não foi o de Gaulle? Charles de Gaulle? C. Vichy tornou-se a capital de toda a França, governada por um colegiado formado por alemães e franceses. Vamos ver a D. Na República de Vichy, o slogan Liberdade, Igualdade e Fraternidade foi substituído por Trabalho, Família e Pátria. Não. E a letra E, a esquerda francesa colaborou com o governo de Philippe Pétain. Ele era um pró-nazista, né, esse cara, adotando a tática da frente ampla contra o nazismo. A resposta correta, C. 4. A imagem a seguir retrata um importante evento da Segunda Guerra Mundial, que teve como principal consequência a... Galera, essa questão, uma questão filha da mãe, que envolve o teu conhecimento sobre a questão da guerra, mas na perspectiva da Alemanha. É uma visão da guerra mais na perspectiva alemã, certo? Então, são poucos livros didáticos que trazem essa informação. E em Wens, nessa mansão aqui em 1942, foi decidido o quê? Foi decidido o extermínio em massa dos judeus. Foi uma questão da Universidade de Pernambuco, tá? Eu trouxe essa questão. Eu considerei ela uma questão parecida com as questões da SpaceX, só que as questões da SpaceX, por enquanto, não temos muitas questões com imagens. Então, apesar deles colocarem aqui uma fonte imagética, certo? Mas não necessariamente a resposta está na imagem, e sim, né, no contexto ou nesse termo aqui, nesse nome, Wens, 1942. Então, nessa mansão, aqui, ficou decidido pelo extermínio dos judeus, pela cúpula do nazismo alemão. Então, vamos prosseguindo aqui, Segunda Guerra, parte 2. Nós temos a vitória dos aliados. Vitória dos aliados, a gente já está entrando aqui na terceira fase. Terceira fase da guerra. Então, vamos lá. Ó. Entre 1943 e 1945, ocorreu a terceira fase da Guerra Mundial, caracterizada pela vitória dos aliados. Após a invasão alemã ao território soviético e o ataque japonês à base americana de Pearl Harbor, em 1941, os aliados passaram a ser representados por três potências. Estados Unidos, liderado pelo Roosevelt, Inglaterra, liderada pelo Winston Churchill, e a União Soviética, liderada pelo Stalin. Unidos na luta contra as forças do eixo. A reação das forças aliadas pode ser organizada em duas frentes, oriental e ocidental. Vamos para a batalha oriental, a frente oriental. Contra-ofensiva aliada na frente oriental ficou marcada pela Batalha de Stalingrado, 42 a 43. Os alemães, após fracassarem a tomada de Moscou, capital soviética, tentaram ocupar a rica região do Cáucaso, de petróleo, mas se deram mal, cuja principal cidade era Stalingrado. Apesar da superioridade bélica, os soviéticos contaram com as baixíssimas temperaturas do inverno,
o que causou congelamento de armas e equipamentos, além da paralisação das tropas. Enfraquecidos, os alemães foram derrotados e obrigados a recuar. Após vencer Stalingrado, os soviéticos expulsaram os alemães de seu território, libertaram os países da Europa Oriental e invadiram a Alemanha. Na frente ocidental, nós temos a Inglaterra e Estados Unidos retomaram o norte da África, conseguiram a invasão e a rendição da Alemanha em 1943, Mussolini foi deposto e preso, forças alemãs foram em defesa dos italianos, prolongando a guerra na região. E, enquanto isso, antes da guerra acabar, os três grandes, quem são os três grandes? Roosevelt, Stalin e Churchill. Eles já preveem, né, o fim da guerra e o que vai acontecer com a Europa, certo? O que eles vão fazer com a Europa durante e após a guerra. Então, vamos ter as conferências, tá certo? E uma delas foi a Conferência de Teherã, em 1943. Reunião realizada no Irã, envolvendo as três potências aliadas, Estados Unidos, representado pelo Roosevelt, Inglaterra pelo Churchill e União Soviética por Stalin. As principais decisões foram o dia D, ou seja, a Operação Overlord, para a invasão da Normandia, da França. Partilha territorial europeia, onde debateram a divisão da Alemanha e concederam aos soviéticos parte da Polônia, Estônia, Lituânia e a Letônia. Principal iniciativa da Frente Ocidental foi o dia D, também chamado de Operação Overlord, que foi o desembarque das forças aliadas na Normandia, região norte da França, libertando os franceses e enfraquecendo a Frente Ocidental alemã. Então, eu trouxe aí essas imagens, né? Um filme que vale a pena assistir. Se não assistiu, assista depois da prova. Resgate do Soldado Ryan, filmão, certo? Que eu considero um filmão. Tom Hanks aqui, o principal ator protagonista aí da trama. E o dia D, as forças aliadas, né? O Resgate do Soldado Ryan mostra aí, ou seja, de uma maneira ficcional, o desembarque dos aliados na praia da Normandia, Omaha, certo? Que havia aqui em cima uma grande fortaleza de pedra da Alemanha nazista. Então, abrindo uma terceira frente e avanço contra a Alemanha. Na foto, desembarque dos soldados norte-americanos na praia de Omaha. Em 44, essa foto é da época, tá? Não é uma foto do filme, não. Rendição da Alemanha e do Japão. Após a derrota em Stalingrado e o fracasso em conter o desembarque aliado na Normandia, a Alemanha foi cercada para evitar conflitos entre as forças aliadas. Os líderes das principais potências reuniram-se na Conferência de Yalta e definiram a invasão da Alemanha. O exército soviético conseguiu invadir Berlim. Hitler cometeu o suicídio em 30 de abril, uma semana depois da Alemanha. A Alemanha assinou a rendição em maio de 1945. No Extremo Oriente, os Estados Unidos, desde a Batalha de Midway, em 1942, vinham obtendo graduais vitórias contra o Japão. A resistência japonesa e os de kamikazes carregados de bombas que se chocavam contra os alvos militares resultavam em números elevados de morte. E o que o novo presidente dos Estados Unidos, Harry Truman, decidiu pelo uso de 2 bombas atômicas que deram o golpe final nos japoneses. Hiroshima, 6 de agosto, Nagasaki, 9 de agosto. Está aí no filme, né, Operação Oppenheimer, né, o filme Oppenheimer, o projeto Manhattan que criou aí essa bomba atômica. Além de acelerar o fim da guerra, reduzindo perdas humanas, a bomba atômica também pode ser considerada uma vingança dos ataques de Pearl Harbor a uma demonstração de poderio militar norte-americano. Em 2 de setembro de 1945, a Segunda Guerra Mundial chegava ao fim com a rendição japonesa. O próximo item que ele falou lá é esse aqui, ó. As outras conferências reunidas ali entre os três grandes. A última das conferências não vai ter mais o Roosevelt, certo? Ele morreu e assumiu o vice-presidente Harry Truman. A Inglaterra e a União Soviética, mesmo antes do fim da guerra, começaram a negociar os acordos que iriam caracterizar o mundo do pós-guerra. 2 acordos de paz são fundamentais nesse contexto: Yalta e Potsdam. A Conferência de Yalta ocorreu em 1945 na cidade soviética com o nome da região da Crimeia,
além de organizar o ataque definitivo contra a Alemanha, estabeleceram a divisão da Europa em áreas de influência, permitindo o domínio soviético sobre a Europa Oriental. Essa reunião é responsável pelas origens da Guerra Fria, que será estudada no nosso próximo capítulo, aqui no canal História para Vencer, claro. Conferência de Potsdam, na Alemanha, ficou concluída em agosto de 1945 e definiu o tratamento que seria dado à principal nação derrotada. Os alemães tiveram que pagar indenizações, organizar desmilitarização e um processo de redemocratização. Os principais líderes nazistas foram julgados por crimes de guerra no Tribunal de Nuremberg, mas a principal decisão foi a divisão do território alemão e de sua capital em 4 zonas de influência norte-americana e inglesa, que depois, o resultado final foi a divisão ou a formação da Alemanha Oriental, República Democrática da Alemanha e Alemanha Ocidental, República Federal da Alemanha. Consequências da guerra. A guerra deixou profundas consequências que marcaram metade do século XX. Perdas humanas, materiais foram enormes, mais de 50 milhões de mortos e dos quais 6 milhões seriam judeus. A ideia aqui não é a gente analisar a história com quem matou mais, quem matou menos. A nossa ideia é mostrar os horrores da guerra, certo? Os horrores da guerra e muito que se provocou dos horrores da guerra, além das políticas de extermínios contra africanos, nós também temos o Holocausto. Então, muitos mortos em campos de concentração nazistas. Esse massacre de judeus ficou conhecido como o Holocausto. Como compensação do sofrimento, foi criado o Estado de Israel na Palestina. Bom, outras consequências da guerra. A Europa, principal cenário das guerras, ficou arrasada, perdendo prestígio mundial, que portava desde as grandes navegações. No século XV, a Alemanha teve seu território dividido conforme a determinação de Potsdam. Os principais beneficiados, Estados Unidos e União Soviética, que ascenderam como superpotências, levando-nos a um processo de bipolarização mundial diante do conflito ideológico capitalismo versus socialismo, chamado Guerra Fria. As regiões afroasiáticas foram beneficiadas no contexto por uma onda nacionalista que permitiu o processo de descolonização, ou seja, independência de muitas colônias submetidas ao imperialismo. Para evitar novas guerras e promover a paz mundial, foi criada a Organização das Nações Unidas, em 1945, composta por 6 órgãos principais: a Assembleia Geral, Conselho de Segurança, Conselho Econômico e Social, Conselho de Tutela, o Tribunal Internacional da Justiça e o Secretariado. Também existem organismos especializados como Organização Mundial da Saúde, Organização Internacional do Trabalho e fundos especializados, como o Fundo das Nações Unidas para a Infância e o Fundo Monetário Internacional. Conselho de Segurança das Nações Unidas, composto por 5 membros permanentes com direito a veto: Estados Unidos, Inglaterra, França, Rússia e China, e 10 eleitos temporariamente, 2 anos, pela Assembleia Geral, sem direito a veto. Então, os países que têm direito a veto é aqueles que formam o chifre. Ok? China, Inglaterra, França, Rússia, que é a União Soviética, né, na época, e é de Estados Unidos. Chifre. Os países que têm direito a veto. E o Brasil na Segunda Guerra Mundial. Durante a era Vargas, o Vargas, seu governo, a cúpula do governo era pró-eixo, mas diante dos acontecimentos, bombardeios de navios brasileiros no Atlântico, a sociedade civil exigiu que Vargas declarasse guerra ao eixo, e o Vargas, claro, com a política da boa vizinhança estadunidense, Estados Unidos querendo afastar a aproximação da Alemanha nazista na América Latina, propõe a política da boa vizinhança, empréstimos, 20 milhões de dólares para o governo brasileiro do Vargas construir a Companhia Siderúrgica Nacional, a de Volta Redonda. Então isso facilitou o posicionamento de Vargas, que era ambíguo até 1942,
a declarar guerra ao eixo. Então, nós temos o Brasil apoiou os aliados diante do afundamento de nossos navios por submarinos alemães, atendendo também os interesses norte-americanos de ampliar a base dos países aliados. Declaramos guerras ao eixo em agosto de 1942. Em negociação com os Estados Unidos, cedemos uma base militar em Natal. Recebemos financiamento para a indústria de base, construído na cidade de Volta Redonda, CSN. Enviamos soldados da Força Expedicionária Brasileira, a famosa FEB, a Cobra Vai Fumar, atuando em diversas batalhas na Itália, ao lado das tropas internacionais. Monte Castelo, Castel Nuovo, foram as vitórias dos brasileiros na Itália. Também participamos, com os pilotos da Força Aérea Brasileira, a FAB, e a principal consequência da nossa presença na guerra foi o fim do Estado Novo. Por quê, professor? Porque os militares brasileiros foram lutar contra regimes ditatoriais e quando os militares voltam para o Brasil, nosso regime era ditatorial e autoritário. Então não fazia sentido. Então os militares resolvem pela redemocratização e destituem Vargas do poder. Beleza? Vamos agora para a nossa bateria de questões. Vamos lá. Assinale a alternativa correta. Os combates da Segunda Guerra Mundial, 1939 a 1945, ocorreram principalmente na Europa e no Oceano Pacífico, mas esse conflito pode ser considerado mundial. Por que letra? Dê pause aí no seu dispositivo. Responde e depois você confere aqui o gabarito. É sempre assim que a gente faz no final, né, da resolução de questões, que é a revisão de todos os conteúdos vistos aqui. Então, a resposta correta da número 1 é a letra C de cachorro. C de cavalaria. 2. Este ano faz 70 anos que o Brasil iniciou sua participação da Segunda Guerra Mundial. Qual batalha foi considerada a mais importante vitória da FEB? Você tem a Batalha dos Alpes, Conquista da Sicília, Batalha de Montserrat e o Monte Castelo. Resposta correta. Letra A. Dá pause aí no seu dispositivo. 3. Segundo a historiadora Regina Luz Moreira, o retorno dos contingentes da FEB precipitou a queda de Vargas em 1945. Assinale a alternativa que justifica a declaração acima relacionada à atuação do Brasil por meio da Força Expedicionária Brasileira, FEB, na Segunda Guerra Mundial como primeiro governo de Getúlio Vargas, de 30 a 45. Qual a resposta correta? Letra A. Então, a sociedade civil, principalmente a parte ali da elite industrial brasileira associada ao capital estrangeiro, certo? Que, né, foi a mais crítica ao regime autoritário de Vargas. 4. SpaceX. Até o início de 1942, na Segunda Guerra Mundial, as tropas do eixo Roma, Berlim e Tóquio dominaram a guerra. A partir daí, iniciou-se sua derrocada com sucessivas derrotas e avanços dos aliados, retomando e libertando territórios conquistados pelo eixo. Sobre esse assunto, analise as assertivas abaixo. Galera, na prova da SpaceX, se caiu uma questão com sentenças desse jeito aqui, você começa a responder essa questão lendo aqui o comando da questão, tá? Porque às vezes a SpaceX ela engana, ela coloca as sentenças, mas ele não está pedindo para você analisar se é verdadeiro ou falso. Ele coloca os contextos e pergunta se esse contexto se refere a qual fato. Ou seja, a Segunda Guerra, a Primeira Guerra,
Entendeu? Então façam isso, tá beleza? Dá pausa aí e responde quais itens estão corretos. Letra D, 1 e 4. Então vamos ver a 2, porque está errado. Na segunda frente aliada foi criada a partir do desembarque na Normandia no dia D. Segunda frente aliada foi criada a partir do desembarque na Normandia no dia D. 3. A terceira frente, avançada pela Itália, iniciou-se após a vitória aliada da Batalha de Al-Alamein, no Egito. Então, essa questão você tem que saber aquelas características da primeira fase da guerra, as características da guerra da primeira fase e segunda fase da guerra. Certo? Beleza? Então, o dia D foi quando? 1944. Já é a fase final, a terceira fase. Então, por isso que tá falso. A batalha de Al-El-Alamein foi a segunda fase. Finalzinho da segunda fase para o início da terceira. A vitória dos ingleses e norte-americanos no norte da África. Beleza? 5. Outra da SpaceX. Entre 1939 e 1945, o mundo foi abalado pela Segunda Guerra Mundial. O Brasil inicialmente adotou uma posição de neutralidade, porém, em 1941, acordos internacionais começaram a ser feitos para apoiar os aliados, como, por exemplo, os empréstimos que os Estados Unidos fizeram ao Brasil. Sobre a participação brasileira na guerra, é correto afirmar a letra para fazer por eliminação. Na letra A, o governo brasileiro é totalmente favorável aos acordos com os aliados desde o início do conflito. Vargas adotou uma política ambígua, ora aliados, ora eixo. Os alemães afundaram navios brasileiros em 41, foi em 1942. A Alemanha declara guerra ao Brasil? Não, o Brasil que declarou guerra à Alemanha. E no dia D, por ocasião do desembarque, o Brasil sofreu grandes perdas. O Brasil não fez o desembarque, não participou do desembarque na França, porque a atuação do Brasil foi na Itália. Então, a resposta é número 5, letra C. 6. SpaceX. Durante a década de 1930, enquanto a Alemanha, sob liderança nazista, armava-se e preparava-se para a guerra, outros países aderiram à política do apaziguamento. Essa política do apaziguamento letra da pause, B de bola. Já falamos isso aí, política do apaziguamento. 7, SpaceX. A Segunda Guerra Mundial, 39 e 45, vitimou milhões de pessoas e alastrou-se por terras, mares, oceanos e ares de quase todo o planeta. Resposta correta. Dá pause no dispositivo. Sétima, letra C. Após declarar guerra ao eixo, enviar força expedicionária brasileira que combateu em terras italianas. Beleza? Fechamos aí mais um tema aí de aula de história geral para o concurso da SpaceX.